tudo bem com vocês? Rádio e TV Mister Web na sintonia da programação, mais um encontro aqui com você no programa Cidadania Legal. E hoje nós vamos bater um papo, né, sobre a M-Boi-Mirim. A gente vai falar aqui sobre o nosso território, aqui do M-Boi-Mirim. A gente trouxe um convidado e nós temos muito assunto para falar aqui sobre a questão do metrô, do Jardim Ângela, em relação à duplicação, em relação a tudo, né? A área da educação, habitação, enfim, tudo aquilo que são políticas públicas voltadas para a nossa região. E a gente vai conversar com o nosso convidado Isaac, que vai bater um papo com a gente aqui e falar um pouco, né, dos encaminhamentos das coisas que estão acontecendo por aqui, para a gente ter um pouco mais de informação aqui no nosso programa Cidadania Legal, apresentado por mim, Roberto Moraes. Então vamos apresentar o Isaac aqui. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, quero agradecer, né, muito obrigado pelo convite, agradecer as pessoas que vão acompanhar, né, que estão acompanhando, né, esse episódio, né, desse programa muito bacana, Cidadania Legal, da TV Rádio Mister Web, né, que é precursor aqui no nosso território em comunicação. E hoje estou aqui à disposição para ouvir, né, as pessoas, para responder aquilo que é possível, né, como munícipe, né, como morador da região, como uma pessoa que também pensa o progresso aqui do território. Muito bem, Rádio TV Mister Web com você, o nosso compromisso de trazer sempre as lideranças da nossa comunidade e as autoridades para vir conversar com a gente aqui, né? Independente aí de cor partidária, nós estamos aqui, né? E quando a gente convida, a gente só gosta aqui da participação da nossa comunidade que envia perguntas. Então você só vem preparado para responder as perguntas que são colocadas aqui, né? E a gente vai tocando a questão sem muita dificuldade aqui para a gente poder estar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, que são componentes da nossa bancada. A nossa bancada aqui da nossa programação é isso. Quando a gente traz um tema, a gente quer a sua participação no nosso programa aqui, porque cidadania se faz dessa forma, não é? Então, é uma construção coletiva de informação, coisas que a gente não tem aí na grande mídia, que tem a preocupação de trazer as informações de uma forma que seja muito clara, muito objetiva, para que você entenda as questões das políticas públicas que estão aí sendo conduzidas pelo prefeito da cidade de São Paulo e através das subprefeituras e todos os seus secretariados que estão aí, né, se colocando à disposição também para fazer o melhor para a comunidade. Quando não fazem o melhor, a gente cobra, né? A gente cobra aqui no nosso programa. Beleza, então vamos começar o nosso programa Cidadania Legal aqui, fazendo aqui uma pergunta para o Isaac. Primeiro eu vou perguntar quem é o Isaac. Fala um pouquinho de você para a gente, Isaac. Eu sou um morador do fundão da M-Boi-Mirim, né? Desde criança, moro lá no fundão, no Veracruz, né? E sou formado em História, né? Curioso aí em outras áreas do conhecimento, porque a gente precisa se preparar até individualmente, mas pensando sempre no coletivo. Então, comecei muito cedo essa história de participar das coisas que aconteciam no território, seja na área do transporte, da cultura, por último, saúde. E então, leitor, uma pessoa curiosa. Então, resumindo, esse sou eu. Não tem muita coisa para enfeitar, não. Muito bem, então, Isaac, você começou a sua atuação política muito jovem, como você disse, né, sendo eleito aí conselheiro aos 18 anos. O que te motivou a entrar tão cedo na política? Eu fui convidado, né, para participar do Conselho Participativo e foi uma surpresa, né, acho por conta da minha presença já naquele momento na rede social. Foi uma surpresa, tive 870 votos, eu fui o segundo mais votado, né, aqui na região, no território, fui o jovem mais votado, mas a primeira mais votada hoje é vereadora, porque tinha uma estrutura, né, tinha um sobrenome, mas eu fui o jovem mais votado da época, por conta de ser uma surpresa de querer participar, e fui eleito, né, comecei ali no Conselho Participativo
Foi uma experiência muito boa, uma experiência enriquecedora de entender um pouco sobre a subprefeitura. E depois não fui reconduzido porque eu quis fazer outras coisas, mas foi uma experiência bastante proveitosa. Uhum. Muito bem. O Isaac, ele iniciou aí a sua atividade política, né, no momento, inclusive, que o prefeito na cidade de São Paulo era Fernando Haddad, e a gente via muito o Isaac como liderança na região, sempre caminhando com o Fernando Haddad, buscando mostrar para Fernando Haddad, quanto prefeito, as necessidades do Fundão e tudo mais, e ali ele fazia parte de um coletivo político que ele conseguia, junto com os seus pares, trazer, né, melhorias para a região. Conta um pouco, como é que foi essa sua vinda para a política, já logo de cara, né, enquadrando o prefeito Haddad lá e chamando, vem para cá porque nós temos pepino para resolver aqui. Conta um pouco dessa história, dos avanços que você teve também nesse momento. Então, Roberto, foi na comunicação, né? Realmente foi algo de jovens, né? Nós tínhamos uma TV web chamada TV Doc Capão, e eu preciso agradecer ao André, que sempre foi nessa. Foi uma iniciativa nossa, uma reunião minha e do André, numa sala tipo, desse tamanho. Eu falei, André, a gente tem vários problemas no Fundão de Boimirim e nós precisamos mostrar esses problemas. E aí o André tinha um quadro na TV Doc chamado Correndo Atrás de Quem Manda. E é bem sugestivo, né? Correndo atrás de quem manda. E aí eu sempre gostei de ler, tinha acesso à internet. Eu falei, André, eu vou pegar a agenda do prefeito e aí eu mando para você onde ele vai estar. E aí você pega a sua câmerazinha e vai até ele. E aí fala para ele que a gente precisa conversar. E aí, então, onde o prefeito ia, né, da época, o André ia, você precisa uma reunião com a juventude, lá no Fundão. E aí o cara ficou enjoado de ver tantas vezes, né, o André fazendo essa cobrança e acabou marcando uma reunião lá na sede da prefeitura com a juventude de toda a cidade de São Paulo. Foi a primeira vez que ele atendeu a juventude. E aí eu falei, não, essa reunião não devia ser aqui, essa reunião devia ser lá, no fundo da Boimirim. E aí a relação começou dessa forma, o Roberto, com muita sinceridade, transparência, sem fazer pedidos individuais, né? Era um pedido de, olha, a juventude precisa ser ouvida, nós temos demanda e nós precisamos apresentar essa demanda para a autoridade desse momento. E foi o que aconteceu e foi o que nós fizemos. E o que representa para você o projeto Quilombo Mirim, onde você inclusive teve reconhecimento nacional, né? Qual foi o impacto mais marcante dessa iniciativa? Então, esse projeto Quilombo Mirim é um projeto sobre literatura, né? Nós lemos um livro por mês com esses alunos, dá 12 livros por ano, e num Brasil, num país, né, que é o nosso, o Brasil, nós, pela primeira vez ano passado, foi uma pesquisa, Roberto, que nós temos menos leitores do que leitores no Brasil. Então, para nós que acreditamos na educação, para nós que acreditamos num país melhor, tem que passar pela educação. Então, se você tem pessoas que não estão lendo, e hoje sua maioria, isso é um dado muito preocupante para todos, para os governantes, para os empresários e para toda a sociedade civil. Mas indo por um caminho diferente disso, né, é o nosso projeto de leitura, que nós estamos lendo 12 livros por ano, nós fomos na Bienal, nós estamos incentivando a leitura, nós estamos incentivando o debate crítico, nós estamos incentivando o diálogo, porque cada um lê um livro, o mesmo livro. São 20 alunos lendo o mesmo livro, com visões diferentes, e todos se respeitam. Então, esse é o nosso objetivo, que as pessoas consigam ter pensamentos diferentes e consigam se respeitar. Então, o Quilombo Mirim representa um ambiente de formação e de autonomia para esses alunos, que funciona aqui numa escola pública, no Herculano de Freitas, em parceria com a gestão da escola, em parceria com a OS Sejam, o Instituto Sejam também apoia esse projeto. A Companhia das Letras iniciou também apoiando esse projeto, e a companhia ainda a gente tem uma ótima relação, né, com o Pedro Schwartz e com a Lila Schwartz.
Isaac, a gente tem perguntas aqui que foram encaminhadas para a gente, e a Mércia do Jardim São Luís, ela faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber como nós brasileiros vamos ficar com a crise climática e também a situação que estamos passando no Brasil. Como é que você está vendo tudo isso? O que a gente poderia falar aqui para a Mércia do Jardim São Luís? A primeira coisa, o que eu posso fazer eu estou reciclando os meus resíduos. Então, tudo que eu produzo de lixo e resíduo na minha casa, eu tenho feito um esforço para produzir menos e reciclar esse resíduo. Então, pois que eu utilizo uma garrafa de Danone, uma caixa de papelão, as garrafas eu lavo, né, e estou colocando num ambiente que eu possa depois levar para o local para fazer a reciclagem. E essa pergunta eu respondo novamente sobre o clube de leitura, que nós temos um livro que nós lemos lá, chama o livro O Corte e a Chama, que é um livro para discutir essa questão sobre a preservação do meio ambiente, e nós lemos também lá o livro do Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, já duas indicações para que a gente também, para entender sobre o meio ambiente, para que a gente faça a nossa parte, esses dois livros. Então, fazendo a minha parte, incentivando a reciclagem, a gente precisa reciclar, a gente precisa ter uma cooperativa de reciclagem no nosso território, a gente precisa fazer ações individuais. Então, acho que a resposta sobre a crise climática é o que cada um de nós estamos fazendo. E depois a gente pensa no coletivo. Muito bem, nós temos aqui também uma pergunta aqui. O que é a Escola Renovar? Renova BR, né? Renova BR. Tá. Conta um pouquinho para a gente, uma escola de formação política? Sim, o Renova é uma escola de formação política que tem alguns anos, né? Que começou com a deputada federal Tabata Amaral e outras lideranças aqui, algumas daqui participaram, né? Que era um grupo mais um pouco fechado, não abriu muito, porque eles foram para Brasília participar dessa formação, mas a ideia é trazer ativistas, lideranças, pessoas que tinham interesse em disputar uma eleição para participar de uma formação trazendo dados e evidências, como que funciona a política pública. E eu tive a oportunidade de participar e de ser formado no Renova BR Cidades, que foi para entender se a pessoa fosse candidata a vereador ou prefeito, como que funciona, né, a Câmara Municipal, o que faz um vereador, o que faz um prefeito de forma resumida. Então essa oportunidade também me fez conhecer pessoas de outros espectros políticos, fez eu conhecer a diversidade do Brasil, o tamanho das diversas realidades. Então me ajudou muito na minha formação política, o Renova. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, com você aqui apresentando o Isaac, ele que é uma liderança, né, aqui da região do Boi-Mirim, é um ativista social e também político, né, atua na política. Vamos lá, então nós temos mais uma pergunta aqui do nosso José Ronaldo, da Piraporinha, né, que ele pergunta o seguinte: o Isaac, o Isaac é hoje reconhecidamente um interlocutor ativo do nosso sofrido fundão com os governos municipal, estadual, e ele perguntaria por que o tema duplicação da estrada do Boi-Mirim perdeu prioridade. Pouco ou quase nada se tem avançado. Qual a situação atual desta contratação? O que faz com que esse assunto seja escanteado? O que é que faz isso acontecer? Como se nota, né, já há algum tempo, nós estamos com essa situação e não se resolve. A sociedade não cobra, o governo não se manifesta, o que temos de concreto? Não cabe mais retórica aqui, ao nosso ver. Essa pergunta foi feita pelo José Ronaldo, da Piraporinha. Isaac, é com você. Primeiro, eu gostaria que colocasse um trecho, um vídeo do Fernando, que eu publiquei no meu Facebook, se for possível, colocar esse trecho, que o Fernando diz que ainda ontem a licitação da Boi-Mirim tinha sido contratada pela Caixa. Vários moradores fizeram a pergunta, a questão da duplicação da Boi-Mirim. Duplica
o alarga, porque também o pessoal precisa de pelo menos uma como que fala? Uma faixa preferencial. Certo. Que não duplique, mas que faça o alargamento. Ontem, a Caixa Econômica Federal liberou a licitação da duplicação. Precisamos ser justos. A gente tem caminhado há bastante tempo, para quem assiste, para quem acompanha, né? Com certeza não é a primeira vez, né, Roberto, que você traz esse tema, duplicação da estrada em Boi-mirim, não só comigo, mas com outras lideranças também. E passaram diversos prefeitos, Kassab, Dória, Bruno, Fernando. O Ricardo ainda é prefeito, ainda está prefeito da cidade de São Paulo. Então, o mandato do Ricardo termina daqui 3 anos e meio. Então, ainda tem muito mandato pela frente. A questão da duplicação em Boi-mirim, a primeira problemática é a questão ambiental, né? Tem uma questão ambiental que precisa de autorizações, licenciamento, né? CETESB, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e que as coisas não funcionam, né, como a gente imagina ou gostaria que funcionasse. Então, o primeiro problema é esse, ambiental. Segundo problema, a quantidade de desapropriações que vai acontecer na Boi-mirim. Talvez quem passe, como eu que uso transporte público também todos os dias, precisa fazer, mas para o comerciante que construiu ali o seu pão de cada dia com muito suor, ele tem uma preocupação para onde que ele vai depois disso. Então a minha resposta, participando em cima daquilo que eu tenho ciência, nós temos um imbróglio, uma questão ambiental, com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente, tem uma questão com o CETESB, tem a questão de desapropriações que precisam ser feitas, e a Prefeitura tem se esforçado muito para fazer um paliativo que é para melhorar o fluxo, né, no horário de pico. Então, CT, né, a questão das baias que estão sendo observadas, né, para ver o que é possível fazer, mas sempre tem a questão burocrática e sempre tem a questão de obra, né, não caracterizar uma obra, porque a população também, se você vai lá, faz uma obra, faz o puxadinho e depois vê a duplicação, a própria população também vai questionar sobre isso. Então, hoje, a informação que eu tenho são essa, a questão ambiental e a questão de desapropriação. E eu respondo como morador, né, como munícipe, como pessoa que também quer que isso seja feito. Muito bem, a gente realmente, de fato, a gente já vem acompanhando isso há algum tempo, até festinha lá no Fundão fizeram, né? Já no tempo do Dória, para que a coisa evoluísse e acontecesse. Foi colocada uma placa. Quando foi colocada uma placa, certamente a gente já pensaria que pelo menos alguns trechos ali da Boi-mirim já fosse adiantado, e a parte que envolve mais a parte moradia de comércio fosse uma coisa que fosse acontecendo enquanto isso. Né? Mas não houve avanço nenhum, a gente não. Mas essas placas foram colocadas no período do Dória, né? Do Dória. João Dória. Então. Governo do Estado, DR, né? E até hoje a gente viu a placa lá, né? Mais de 2 anos colocado. Eu mesmo já comemorei aniversário dessa placa várias vezes, porque, é um absurdo um negócio desse. Só que a gente não vê o prefeito também falar nada a respeito desse assunto. A gente gostaria que ele falasse, né? Olha, não dá por conta disso, por conta daquilo, explicasse. Eu acho que todo mundo entenderia. Agora não, passa momentos eleitorais que já passaram aí no passado, foi só promessas que aconteceu e, de fato, a gente não vê, né? E a gente, se tem algo novo, como você colocou aqui, a gente até gostaria de saber se de fato vai acontecer ou é alguma coisa ainda que está se preocupando mais no momento eleitoral, né? Deixar para o ano que vem, porque já é momento eleitoral, mas aí não seria mais uma promessa? Eu não perguntaria nem para o Isaac isso, mas eu deixaria a pergunta para o prefeito, e colocando à disposição dele no nosso programa também, para vir falar sobre esse assunto. Né? O Isaac, eu acho que nem tem competência e condições para responder no lugar dele. Mas a gente não pode continuar desse jeito, prefeito. Porque eu acho que falar sobre o assunto, o senhor é prefeito, o senhor poderia explicar aqui por que não está acontecendo. Já passou a gestão do senhor no primeiro momento, agora nós temos um segundo momento aí, e até agora a gente não está vendo
ações, né, sobre isso. Então a gente gostaria sim de ter a fala do senhor sobre isso. Vamos mostrar um pouco do que o povo sofre aqui no Fundão do Embu-Mirim com essa temática. Vamos ver. Pra onde vamos nessa estrada sem fim? Porque sonhamos, porque pra gente é tão difícil assim, e segue a vida, enfim, por essa estrada sem fim. Pra onde vamos nessa estrada sem fim? Somos caminhantes da Embu-Mirim, caminhantes sim da Embu-Mirim. Somos caminhantes da Embu-Mirim, caminhantes sim da Embu-Mirim. Somos caminhantes da Embu-Mirim, caminhantes sim da Embu-Mirim. Somos caminhantes. Pois é, Isaac, é o que a gente vê, o povo caminhando. Eu sinceramente, às vezes eu coloco assim para nossa roda de conversa, não é? A população. A população, ela, como a gente viu aí, se ela parasse 15 minutinhos, todo mundo junto, não aguentamos mais. Eu garanto que isso teria uma solução. Mas o que a gente não sente da nossa população também é essa ação. E muitas vezes, aqui a gente cobra a população também, que quando tem alguns movimentos em torno de discutir essa pauta, sai em manifestação, enfim, isso acarreta um transtorno, lógico, não é? O povo está se manifestando a favor da população, que precisa ter um trânsito que flua, que não tenha tanto problema como nós temos aqui a nível de Embu-Mirim, e que seja resolvido isso rápido, mas depende da população também. Se a população se somasse junto com os movimentos, nós já teríamos resolvido isso há muito tempo, não é? Agora, por outro lado, a gente vê também que achamos estranho, né, o comportamento de determinados vereadores aí, que a gente vê, isso de todo o espectro partidário, porque a gente não vê uma ação pesada dos vereadores da região, lá na Câmara Municipal, fazendo, junto com o prefeito, enfim, para que isso se resolva, não é? A população não se movimenta, sofre desse jeito que a gente viu aí na filmagem, ela não questiona. E quando tem alguém fazendo um movimento para isso, às vezes ela até xinga as pessoas, né? Esses caras não têm mais o que fazer, então eu vou perder meu horário no serviço e tal, enfim. Mas tudo que está sendo feito é justamente para que chamar a atenção das autoridades para que resolvam essa questão caótica que nós temos aqui na nossa região. Então, precisa sim a população também se manifestar. Eu gostaria de trazer alguns dados aqui para a população. Né? A Embu-Mirim parece um queijo suíço, deve lembrar, a Embu-Mirim ela passou por um recapeamento, né? De lá do Menininha até próximo à ponte do Capela, né? Ali no Cerejeira, né? Ponte do Embu-Mirim, sobre o rio Embu-Mirim. O Ricardo Nunes inaugurou a UPA do Veracruz no dia 21 de dezembro, né? Faz 1 ano e meio, quase 2. Eu não vou me recordar ao certo quando ele inaugurou ao certo, mas foi em dezembro, um presente de Natal para a população. Lá no Fundão do Embu-Mirim nós estamos construindo mais de 300 unidades habitacionais que nunca foi construído nenhum barraquinho de madeira lá para aquele pessoal do Fundão do Embu-Mirim. Você sabe a importância da construção de moradia para a população, então mais essa ação. O Parque Náutico Guarapiranga, que foi uma solicitação minha, que nós começamos aqui sobre essa relação que eu construí não só com o prefeito, mas com a prefeitura. A princípio ele estava lá com 3 funcionários, hoje tem uma equipe, né, passou por uma reforma enorme, milhões de reais investidos na piscina olímpica, nas churrasqueiras, lá no palco para show, tudo isso na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Então,
eu acredito que ele tem um olhar, né, diferenciado para a nossa região, né? Obviamente, falta muita coisa no nosso território, mas estamos respondendo, acho que o que a gente tinha, né, o que a gente esperava muito tempo lá atrás, hoje está acontecendo. Então, eu queria também trazer esses dados, fora a questão da regularização fundiária que está sendo feita na Imbuimirim. Vão ser mais de 100 mil imóveis pela primeira vez na cidade de São Paulo que serão regularizados. Tem outros programas, mas vou deixar para outra oportunidade. Pô, prefeito, né, a gente está precisando que essa duplicação aconteça, entendeu? Então o senhor precisa vir aqui no nosso programa, ou através do Isaac num próximo programa, dizer, não, a gente já está vendo, porque a informação que a gente teve aqui, prefeito, foi de que na Câmara Municipal, né, não tinha orçamento para ser discutido aí em Boimirim, né? E aí, como é que fica? Até quando? Né? É isso que a gente precisa sentir firmeza. A duplicação vai sair ou não vai sair? Mas não é uma pergunta que eu faço para o Isaac, mas sim para o prefeito, né? Por quê? Porque o Isaac também mora aqui na região e sofre com isso, porque cobram dele também. Né? A população cobra. Ô, prefeito, ele mora no fundão e o povo sofre pra caramba. Acho que o Isaac também não aguenta, né, as perguntas lá. Muito embora aí as coisas estão acontecendo, está acontecendo fatos novos, está fazendo lá, como o Isaac falou, muitas coisas estão acontecendo aí. Né? Mas é importante que não se deixe perder essa questão da estrada da duplicação do Boimirim, né? E tem muita liderança, o Roberto, fala de duplicação e já não está morando mais aqui como nós, que moramos no território, está morando no centro, né? E muitas, que morava aqui, agora mora no centro e dizendo que está defendendo aí o território, mas não passa mais pelo sofrimento que a gente passa aí todos os dias. Né? Então, muito bem, vamos aqui mostrar mais um pouquinho aqui, né, do trânsito. Olha só o trânsito caótico, né, na região aqui da Menininha até o Fundão. Fica assim, né? E aí tem aquela ponte lá embaixo que chega ali também, aí que não consegue andar mesmo, porque aquele pedaço ali realmente está muito difícil, até chegar lá no Horizonte Azul e tudo mais, né? Então fica muito complicado e precisa ter uma solução muito urgente, não é? Na questão, por exemplo, que a gente já falou aqui, a gente cobra do prefeito, Ricardo Nunes, cadê a duplicação do Boimirim? Já falamos sobre isso aqui, vamos continuar falando nos nossos programas. E a gente aguarda que o prefeito realmente entre em contato com a gente e fale, né? E aí, como é que está? Como é que estão as coisas? O que está acontecendo? Enfim, né? Para que a gente tenha essa solução aí o mais rápido possível, porque a gente já não aguenta mais, prefeito Ricardo Nunes. Muito bem, nós temos aqui mais um ouvinte que fez uma pergunta, o Charles, né, do Parque Figueira Grande. Precisamos lutar por um outro hospital na região do Boimirim, Campo Limpo. Tem também aqui o El Black. Com esse caos todo, com os governos estão passando, como ativista, qual a estratégia que você pretende usar para trazer melhorias ao bairro do Boimirim aqui? Essa pergunta sendo feita para o Isaac. Hospital e qual a estratégia de melhoria? Primeiro, como eu já falei, né, a educação, o projeto que a gente tem lá no Clube de Leitura, que é o que podemos trazer de melhor para o território de Boimirim, que é incentivar a leitura, incentivar o debate crítico, incentivar o diálogo, incentivar o respeito. E a outra questão sobre o hospital é também a gente observar o que avançou na saúde no nosso território, né? Que atualmente todas as unidades de saúde do território de Boimirim contam com odonto, as UPAs, né? Aqui a UPA do Vera e a UPA do Jardim Ângela também conta, né, com odonto 24 horas, foi uma ação da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Então, hoje, a gente precisa olhar o que avançou no Boimirim, né, na quantidade de leitos, nas reformas que foram feitas, o próprio Campo Limpo, e ver o que dá para repensar enquanto política pública, o que dá para melhorar nessa questão de saúde, né, especialidade, mas eu acho que a infraestrutura de saúde hoje no nosso território a gente está muito bem contemplado, a gente está muito organizado. Agora falta de alguma forma afinar uma coisa ou outra, sabe?
O Isaac, como é que você pensa a questão da terceirização, a questão também da privatização? O que você pensa disso? Mas em uma área específica ou você fala... Em qualquer área, no geral. Então, depende, né? Porque as pessoas criticam as privatizações, mas se você for olhar essas parcerias público-privadas, quem é que fez? Né? O ProUni é o quê? Não é uma parceria do Estado com as universidades particulares, e que parece que os bolsistas, quando é do ProUni, pagam 3 vezes mais do que quando você vai lá de forma autônoma, normal, né, e paga lá a sua mensalidade. Então, você pegar o gasto, né, o investimento que foi feito com esse programa desde o seu início, os bilhões que foram gastos, e se você constrói uma universidade federal, ou se você constrói um instituto federal, não sairia muito mais barato do que você investir nessas universidades? E aí a reflexão é: quem é que fez essa parceria? Aquela ponte estraiada, você sabe também que foi uma das primeiras PPPs, acho que no governo da Marta, e o Fernando era secretário, e aí depois ela foi concretizada, mas foi construída lá no governo da Marta, essa parceria público-privada. E aquela ponte é mais uma ponte de enfeite, né? Ornamental, do que uma obra, sei lá, estruturante, porque depois veio a obra lá, a ponte Laguna, Itapaiúna, aí agora está tendo o Parque Global lá, que precisa fazer também outras mudanças ali de infraestrutura, e aí, sabe? Então, a gente sabe de tudo isso, e também a questão das PPPs, até aí é totalmente assim, diferente da privatização, né? A gente precisa ter essa leitura. Agora, a questão mais que a gente vê é quando se privatiza algo que é público e que são importantes, coisas que não devem ser privatizadas. Saúde, educação, tudo está garantido na Constituição Federal, e no final a gente acaba vendo, né, tudo isso, o mais importante aí das políticas públicas, partindo para a privatização. Então é uma das coisas que a gente tem que avaliar. Mas eu fiz uma reflexão não sei se o ProUni é uma PPP, o que é, eu nem pesquisei sobre, mas é um investimento que o Estado brasileiro faz de bilhões numa universidade privada, não é isso? O ProUni, pelo que eu sei, é um acerto de contas, né, de universidades e faculdades que não pagam impostos, e aí acabou se levantando tudo isso junto com o governo federal, e acabou que o governo federal, olha, já que você não paga, então paga dessa forma, né? Então é um pouco diferente até de uma questão de uma Sabesp, coisa assim. Mas eu vou pesquisar, porque eu tenho minhas dúvidas. Mas, e aí, voltando na questão você falou da saúde, de outras áreas, um exemplo, hoje eu vou numa UBS, lá no Veracruz, e estou muito bem atendido, e uma UBS que tem uma limpeza fora do comum, uma UBS que tem uma boa estrutura. Não acredito que na Zona Norte, na Zona Leste, é a mesma coisa, tem unidades em outros territórios, e que aí também não só a gestão municipal, mas onde não tem conselho, e aí você conhece os conselhos, acompanha, indiferente das bandeiras, o MBMini tem conselheiros participativos, né? 4 que participam dessa vida da saúde do território. Então você olha a nossa unidade, você olha lá na Zona Norte, na Zona Leste, dependendo do local, você fala assim, poxa, a gente está muito bem acolhido. Então hoje eu olho a saúde no território, está muito boa por conta dessa parceria, né, que foi feita com o OS. Né? E eu não sou contra, eu acho que não dá para ir privatizando tudo, mas o Estado sempre tem que fiscalizar. O Estado é o órgão fiscalizador. Entendeu? Então, mesmo que seja privatizado, o Estado pode fiscalizar o que está acontecendo. Entendeu? A gente tem que ir passo a passo. Muito bem, o programa Cidadania Legal, batendo um papo aqui com o Isaac, aqui no nosso programa, trazendo informação, discutindo um pouco as questões de política pública, né? Enfim.
E nós temos algumas perguntas aqui, tem duas perguntas que eu já vou até passar aqui para a gente responder. O Anderson do Campo Limpo, vamos ouvir. Olá, Roberto Moraes. Olá, Isaac de Souza. Aqui é o Anderson Dimas, coordenador do Movimento Popular de Saúde aqui no Distrito de São Luís, do Boimirim. Ex-conselheiro gestor municipal de saúde, Hospital Campo Limpo, UPA, Supervisão Técnica, Rede Hora Certa, UBS Vila das Belezas, coordenador do Fórum Sul e integrante da UMPS, da União dos Movimentos Populares de Saúde da cidade de São Paulo. Bem, a minha pergunta é simples. O senhor Isaac de Souza fez muita propaganda em alguns processos eleitorais passados, falando que o Ricardo Nunes e o vereador da região, Milton Leite, iriam duplicar a estrada do Boimirim. Ele falou lá, deu uma entrevista, inclusive, né, fez um vídeo, com o Ricardo Nunes garantindo isso. E até hoje não tivemos essa duplicação. Eu queria saber como é que ele se sente, largando de um partido de esquerda que sempre combateu aqui na região, que é o Partido dos Trabalhadores, ir para um setor de direita e passar esse mico que ele passou sobre a duplicação da estrada do Boimirim, que nunca veio. Como é que ele se sente olhando na cara dos eleitores, fazendo essa falsa propaganda? Essa é a minha pergunta, um forte abraço. Anderson do Campo Limpo aqui perguntando aqui. Então, acho que ele a mesma resposta que eu já dei, ele precisa olhar quem teve a oportunidade de fazer também e não fez, não pode cobrar, que ainda não terminou, né, ainda não encerrou o mandato. Eu falei, o Ricardo tem mais 3 anos e meio de mandato, né, está fazendo muita coisa pela cidade, sobretudo para o nosso território. Agora, essa semana, no próxima quinta-feira, ele estará inaugurando o Armazém Solidário no nosso território. Vai estar entregando mais 800 títulos de posse para as pessoas aqui no território. Então, eu falei, revisitem lá o meu Facebook e olhem o prefeito dessa bandeira aí que ele está levantando, falando que ainda ontem a Caixa tinha assinado o contrato da duplicação da Boimirim. Então, nós temos que ser justos, né, Alberto? Quem passou, não fez. Quem está, ainda tem um gás ainda que pode fazer alguma coisa. Continuando o programa Cidadania Legal aqui, não é? Batendo papo com o Isaac. Nós vamos perguntar para o Isaac, olha como passa rápido, viu, Isaac? A gente já está quase terminando aqui. Com tantas conquistas, no caso aqui, sua, principalmente como liderança, um líder comunitário, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória até agora? Eu acredito, para mim, o meu principal desafio, Roberto, é enfrentar as pessoas que não respeitam a escolha do outro. E as pessoas que acabam agredindo porque o outro pensa diferente, porque a outra pessoa está buscando algo de diferente da dela. Aí vira uma agressão pessoal, a sua pessoa. Aí não é o que a rádio, TV, Mister representa, né? Mas por que você está levantando esse tipo de assunto, por que você está abordando isso? Como se você fosse obrigado, Roberto, a falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Como ouvinte ou como participante, né? A gente precisa produzir o conhecimento, a gente precisa produzir um debate. E aí muito se fala de democracia, não é isso, Roberto? Muito se fala de democracia. E o que é a democracia? A democracia é um conjunto de pessoas que precisam conviver, né, em sociedade e precisam produzir coisas para o bem comum. Mas cada um tem um pensamento. Você tem um pensamento econômico, eu tenho um outro pensamento. Você tem um pensamento do transporte público, da cidade, eu tenho um outro pensamento. Não é isso? Então, para alguns, por exemplo, se passasse o monotrilho aqui, estaria bom. É um transporte de média capacidade e para alguns estaria satisfeito. Para outros, é o metrô. Mas e depois do metrô? O que nós temos que pensar? O que vai vir? É isso que faz parte da democracia.
A gente conseguir pensar a cidade um todo. O ponto de ônibus não está aqui na sua porta, porque o ponto de ônibus não é para atender o Roberto ou o Isaac, é para atender a população. Então a SP Trans vem, né, Roberto? E faz um planejamento técnico e imagina esse ponto para que ele contemple o maior número de pessoas, para que as pessoas não precisam subir muito ou descer muito, para que as pessoas não precisem estar muito distante das suas casas, para que a maioria tenha o conforto. Então, para mim, foi o pior momento foi quando as pessoas que dizem ser contra a violência, que dizem ser democráticas, vieram me atacar nas redes sociais por uma escolha e ainda levando para o campo pessoal. E tá lá, e essas mensagens, um dia eu tô bolando um vídeo, eu vou postar e essas pessoas vão ficar com vergonha da forma que será abordada. Uhum. Bom, tendo em vista aí que a gente sabe que as pessoas elas têm o direito de optar, não é? Pelo caminho que ela achar que importa para ela, se ela acha melhor estar de um lado ou de outro, isso é de cada um, né? Eu acho que essa questão de opção partidária é uma coisa que é de cada um, e a gente já viu tanto aqui dos nossos também, da esquerda indo para a direita, indo para centro, a gente está constantemente vendo essas mudanças, não é? E eu acho que está dentro do processo democrático, né? Cada um vai se sentir bem no campo de atuação que ele vai descobrindo, vai acertando, vai saindo. Hoje a gente tem tantos aí se movimentando a nível partidariamente, está num partido hoje, não é aquilo, não agradou, vai para outro, é assim. Eu acho que isso tudo faz parte da democracia, né? Então, Isaac, o que eu quero colocar para você é o seguinte: a gente aqui não teve no nosso programa nenhuma intenção aqui de trazer constrangimento para você, mas a realidade é que muitas pessoas te conhecem e é importante que você fale, sim, coloca aí todas essas questões, responda, isso é importante, e a gente está dentro desse processo sendo questionado a todo momento. Eu mesmo tenho tantas questões aqui de pessoas que discordam de mim, eu cobro, eu cutuco, faço cobranças assim dos vereadores de esquerda, não é? Porque acho que o processo de formação política nas comunidades deveria ser feito, não é? E lamentavelmente isso não acontece, então isso também é uma situação que a própria esquerda também está devendo, né? Eu não sei Roberto, se eu chegarei um dia e teremos essa oportunidade, mas caso um dia se eu fosse prefeito ou vereador, você teria total liberdade de questionar o meu trabalho, questionar a minha gestão, que eu acho que esse é o papel que a mídia precisa ter. Agora, quando a pessoa critica ou o pessoal mistura, né, as estações, né, porque eu acredito que todo mundo tem sonhos, sobretudo a juventude tem sonhos, as pessoas têm sonhos de morar, de viajar, né, cada um cria uma expectativa. E a política é um trabalho, você tem que entender que muitas pessoas, não todas, e você sabe disso, tem a política como um trabalho, como um ganha-pão. E muitas vezes, né, e na maioria das vezes, de forma honesta. As pessoas trabalham, né, as pessoas produzem, e no final elas têm um resultado desse trabalho e garanta que ela possa acessar a esses sonhos que elas têm. Então é um direito de cada um também escolher a sua profissão, de estar bem, fazendo qualquer profissão que ela escolha, seja professor, seja um bombeiro, seja um policial militar, né, seja um engenheiro, um advogado, são profissões. E a política também, o agente político, a pessoa que trabalha com a política, é uma ferramenta importante para a população, né, se a população também ser parceira, saber usar, sabe? Então, isso também as pessoas precisam entender, né? E as formas de trabalho têm mudado cada vez mais, né? Tem gente ganhando dinheiro na internet, né? Fazendo isso que você faz e ganhando milhões, né? E aí talvez não tenha essa mesma intenção sua de prestar um serviço para a população. A intenção é outra. E tudo bem, aí eu vou criticar a pessoa que está ganhando milhões na internet,
porque eu discordo, que é um direito meu discordar, mas eu não posso ir lá e atingir a pessoa, sabe? Uhum. É isso. Muito bem, o Isaac também tem um podcast, continua lá com o podcast, Isaac? Fala um pouquinho. Eu apresentava um podcast, né? Quem acompanhou aí o ano passado, nós estávamos nessa missão de dialogar sobre o território, trazer lideranças, que eu falei, foi uma oportunidade muito boa, que eu pude ser agraciado por Deus, né? E também pelas pessoas que tiveram a oportunidade de ir lá, né? Eu entrevistei o presidente da Câmara, Milton Leite, entrevistei o Silvinho, que foi eleito vereador, e foi algo que agregou a comunidade. Agora eu estou pensando em novos projetos, né? Foi uma oportunidade muito enriquecedora para mim, que me ajudou muito na minha construção, né? E acredito que é uma ferramenta, isso aqui é uma ferramenta muito importante, Roberto. Para mim, eu fui lá, dei uma entrevista por Intercept, que foi uma entrevista nacional e até internacional, né? Teve um alcance fora do comum, mas que eu falei para você, sendo sincero, eu acredito que nós que somos do território, nós temos que falar com os veículos do território, né? Nós precisamos, toda vez que tiver oportunidade de conversar, de dialogar, das pessoas discordar e ter a oportunidade. Eu sou uma pessoa pública, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, participo de eventos, então toda vez que alguém tiver a oportunidade de me abordar e solicitar algo, eu irei responder dentro das minhas possibilidades. Quando eu não puder responder, eu falo, não posso responder isso, mas eu te encaminho para quem tem, né, essa possibilidade de resposta, sabe? Muito bem, é o programa Cidadania Legal com você, batendo papo com o nosso amigo aqui, o Isaac, não é? Que está aqui falando um pouquinho do seu dia a dia, das suas questões políticas, dos seus trabalhos, da sua liderança, né, do seu acreditar. E eu pergunto aí, para a gente finalizar, Isaac, quais são os próximos projetos ou sonhos para a transformação da Zona Sul de São Paulo como um todo? E eu gostaria também que você pudesse deixar aí as suas considerações finais, né, que passa tão rápido aqui, olha, né, é impressionante, mas nós vamos ter mais oportunidades aqui. Então, os nossos projetos, né, o nosso projeto é sempre coletivo e nunca é individual. A primeira emancipação desses adolescentes, dessa juventude, através do projeto de leitura. A gente tem o objetivo de permanecer com eles, lendo, né, ter essa possibilidade de troca. Eu tenho pesquisado muito sobre comunicação, sobre como que a gente quer mostrar o que está acontecendo de forma muito dinâmica, para que as pessoas, de forma rápida, né? Aqui é uma entrevista que dura 1 hora, depois você tem a oportunidade de ouvir o áudio, depois você tem a oportunidade de assistir aos poucos, mas eu tenho pensado em vídeos curtos de 2 a 5 minutos de coisas que estão acontecendo no território, para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo. Então, eu não tenho preocupação e nem medo de falar em nenhum lugar, porque eu acredito que todas as vezes que a gente fala, a gente alcança corações que estão pedindo, corações que estão esperando por algo bom, que está esperando por esperança. Então, talvez se você mora na região de Embu-Mirim, você não sabia do que estava acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo no território. Então, tem muita coisa boa na cultura acontecendo no território. Ter esse encontro sobre literatura, você que gosta de ler, pode fazer também perto da tua casa, mas pode entrar em contato comigo também para conversar, né, sobre esses projetos, né? Então, o nosso projeto hoje é um projeto comunicar o bem, falar do que está acontecendo de bom, porque a velha mídia, ela fala muita coisa ruim. Então, a TV aqui, a Rádio Mister Web, faz esse trabalho de mostrar lideranças que estão, de alguma forma, produzindo algo para o território. Então, o nosso principal desafio é divulgar as coisas boas, Roberto, porque tem muita coisa que se fala da Embu-Mirim que é ruim, mas nós temos muita coisa boa acontecendo. Nós temos um território muito rico, né, não só de vegetação,
de meio ambiente, mas de pessoas trabalhadoras que saem todos os dias das suas casas para estudar, para trabalhar, para buscar o seu sustento e voltam com essa mesma esperança de ter um lugar melhor. E esse é o nosso esforço também de todos os dias, enquanto liderança, né, enquanto que tem um contato direto com a gestão do prefeito Ricardo Nunes, de melhorar a vida das pessoas. Estou à disposição para conversar com as pessoas, né, em praça pública, 2 horas, sem parar, microfone aberto, né, para que todo mundo possa dar a sua opinião. Muito bem, o programa Cidadania Legal, quero agradecer ao Isaac aqui pela presença, né? A gente teve algumas perguntas espinhosas aqui, mas a gente sempre tem resposta, né, para todas as perguntas, de forma educada, de forma tanto de um lado quanto de outro. O que a gente só não aceita aqui é xingamento. Né? Tem hora que às vezes aparecem algumas coisas que a gente é obrigado a dar uma cortada, porque realmente, né, nós temos que conversar assim, como a gente está conversando aqui, de uma forma bem contundente, né, e republicana, isso que importa. Né? Então, o nosso programa está aqui justamente para trazer também um outro lado, não é só ouvir um lado, a gente precisa ouvir os lados. Afinal de contas, a população elegeu um prefeito para a cidade de São Paulo. Por isso que eu tenho autoridade aqui de cobrar ele, né, para olhar um pouquinho para a nossa região, porque está precisando, principalmente essa questão aí da duplicação também, além de outras políticas públicas que se fazem necessárias. Né? E a gente está aqui à disposição, Isaac, para também você tão conhecedor e está acompanhando aí, o que você tiver lá acontecendo, passa para a gente aí, a gente publica aqui na nossa programação para a população saber o que está acontecendo. Tá bom? Gente, eu quero agradecer mais uma vez o Isaac e vamos ficando por aqui com o nosso programa Cidadania Legal, com você e até o próximo programa. Mais um detalhe, né? Olha, você que estiver assistindo a gente aí, vamos aprender a fazer uma coisa? Compartilhar, né? Compartilhar, porque é importante não ficar só para você. Passe para o teu colega, o teu amigo, pessoas da sua família, assistir um pouco, que é importante o que a gente faz aqui, né? E aqui todo tipo de programa que a gente procura fazer no sentido de trazer conhecimento para você, informação, deixar você um pouquinho mais por dentro das coisas. Eu acho que isso é importante. Muito bem, eu quero agradecer a todos e todas pela sintonia e até o próximo programa, se Deus quiser. Rádio TV Mister Web com você. Rádio Mister. Rádio Mister. A diferença está na sintonia.